Seja muito bem-vindo, bem-vinda, minha irmã. Aqui é o canal A Luz da Escuridão. Esse é o terceiro dia da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler o Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9 na versão NVI e vamos comentar sobre isso. Se você ainda não viu os dias anteriores, volta lá, vai na playlist do canal e acompanha desde o começo, pode fazer sentido para você. Aproveita para poder se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos seguir juntos nessa caminhada diária de palavra na palavra de Deus. No dia 2, nós vimos a queda, a história de Caim e Abel e a genealogia que terminava falando de Noé. A maldade estava se espalhando pela terra, mas Deus encontrou Noé, um homem que andava com ele. Então hoje, em Gênesis 6 a 9, nós vamos ver a corrupção da humanidade, o chamado de Noé para construir a arca, o dilúvio cobrindo a terra e a aliança de Deus, que foi feita com Noé, seus filhos e todos os animais que desceram da arca. Antes da gente seguir para a leitura, eu quero fazer uma breve oração, como de costume. Então, vamos lá. Senhor meu Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor sabe de tudo que temos, o que não temos, o que precisamos e o que não precisamos. Então eu espero que o Senhor deixe nossos corações abertos, nossa mente aberta para receber Suas palavras e que essas mensagens, principalmente essa de hoje, possa falar com cada um de nós de uma maneira particular. Em nome de Jesus, amém. Vamos à palavra. Gênesis 6. A corrupção da humanidade. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram por esposas as que eles desejavam. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias e também posteriormente, havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhe deram filhos, estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu que quão grande era a maldade do ser humano na terra, e toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que eu criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor nos olhos do Senhor. Noé e o dilúvio. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça você uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revistas de piche, por dentro e por fora. É assim que você a fará. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça a cobertura com vão de um côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de rebanho e de cada espécie de animal rastejante da terra, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. Leve você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro.
macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, e a fim de preservá-los sobre toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites seguidas. E eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por conta das águas do dilúvio. Animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejavam sobre a terra, de 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca, como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do segundo mês, no mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, conforme havia dito Deus. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Entraram com eles, de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves e tudo que tem asas. Todo ser que tinha fôlego de vida veio a Noé, de 2 em 2, e entraram na arca. Um macho e uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias, e as águas subiram, elevando a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. Mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas amontoavam sobre a terra, a ponto de cobrirem todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas amontoaram-se até quase 15 côvados acima das montanhas. Todos os seres vivos que rastejavam sobre a terra pereceram. Aves, animais de rebanho, animais selvagens, animais que movem sobre a terra, e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho. Os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele entraram na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus lembrou a Noé e a todos os animais selvagens e animais de rebanho que estavam com ele na arca. Fez um vento passar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes de águas profundas e as comportas dos céus fecharam e parou de chover. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, os topos das montanhas puderam ser vistos. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca e soltou um corvo que voava de lá para cá, até que as águas secassem sobre a terra. Então soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para ele na arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe consigo de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé então entendeu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos de idade, as águas se secaram na terra no primeiro dia do primeiro mês desse ano. Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os seres vivos que estão com vocês, as aves, os animais de rebanho e todos os animais que rastejam sobre a terra. Faça-os sair para que sejam abundantes sobre a terra, que sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e com os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejavam sobre a terra e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais de rebanho, as aves puras, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por conta deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os caminhos da terra, todas as aves do céu, todos os animais rastejantes da terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Então foram entregues nas suas mãos. Tudo que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou também todas as outras coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Pedirei contas a todo aquele que derramar sangue, tanto a seres humanos como animais. A cada um pedirei contas do seu semelhante. Na vida de cada ser humano pedirei contas. Quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado. Porque é a imagem de Deus o ser humano foi criado. Quanto a vocês, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Então Deus disse a Noé, aos seus filhos que estavam com ele: a partir de agora estabeleço a minha aliança com vocês, com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais de rebanho e os animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais haverá um dilúvio que cefe toda a vida, toda forma de vida, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e elas aparecer um arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sam, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ficou sabendo que o filho caçula lhe havia feito. Disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos. Eis a palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Vamos para uma reflexão rápida aqui, né? Que um resumo básico. Entendo que no capítulo 6, a Bíblia descreve um cenário muito pesado, né? Onde a maldade, toda a iniquidade tinha tomado de conta, a maldade do ser humano. Deus já estava arrependido do que havia criado os seres humanos. Até que ele viu Noé, né? Ele achou graça e aos olhos do Senhor, Noé era um homem diferente. Então por isso ele quis criar uma aliança com Noé. Ele ia acabar com a humanidade, mas fez uma nova aliança, um novo início. Então também coube a Noé, e não é fácil fazer isso, né? Noé teve que abrir mão de muita coisa, ele obedecer a Deus, né? Ele teve que crer e obedecer para poder construir uma arca quando ninguém imaginava. Ele foi chacoteado. Então é assim que às vezes a gente se sente, né? A gente é chamado para alguma coisa, é como esse canal. Não importa quantas pessoas tem vendo, quantas pessoas estão assistindo. Importa que eu tenha um chamado e uma necessidade. Então isso, para mim, é muito importante. Porque é um compromisso que eu tenho com Deus, independente do que tem que ser feito. Então, no capítulo 8 a gente fala quando as águas começam a baixar. Então eles estavam dentro da arca conforme Deus mandou, mas tinha que esperar um tempo para que as águas baixassem, né? Então fala também sobre a resiliência, sobre
a parte de ter paciência para aquele contexto, porque Deus, ele tem um tempo para as coisas, e a gente às vezes quer que a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, e a gente não entende o tempo de Deus. Às vezes a gente está dentro de uma arca, está protegido, mas a gente quer que a água baixe logo, e Deus sabe o tempo que a água vai baixar. O capítulo 9 é mais a parte dessa nova aliança, né, que foi feita com Deus e os animais e Noé e seus filhos, para que ele promete que não vai mais fazer um dilúvio, que não vai mais acabar com isso, mas é isso que vai acontecendo. Já naquela parte então, o resumo de todos desses 3 capítulos, na verdade 4, né, de hoje, a gente vê que Deus, ele não ignora os pecados. Não é assim, não, Deus não vê. Vê sim. Ele viu a maldade da terra, ele entende, ele não ignora a violência, a injustiça, a corrupção, o mal que o ser humano faz contra a própria criação, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que Deus prepara sempre um caminho de salvação. Uma arca, uma profecia, um encaminhamento, um canal. Enfim, Deus sempre tem alguma coisa que possa fazer com que você tenha uma arca. Hoje, qual que é a arca que nós temos, né? Nós temos uma arca que é Jesus Cristo. Ele é a nova aliança. Ele é o caminho. Jesus, Deus nos ofereceu como perdão. Ele foi morto, crucificado para acabar com os nossos pecados, mesmo quando nós não merecíamos. Então, ele foi um novo dilúvio, mas esse dilúvio não foi para acabar com o ser humano, ele foi para acabar com os pecados. Ele foi o Cordeiro perfeito. Então, que nós tenhamos entendimento sobre isso, que o novo Noé, a nova arca, é Jesus Cristo. A gente deve buscar Ele sobre todas as coisas e que com Ele a gente tem uma aliança com o Pai. Vamos para a oração? Senhor, meu Deus, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e santo. O Senhor não leva o pecado como brincadeira, o Senhor leva o pecado a sério, mas também é cheio de graça e misericórdia. Obrigado porque assim como o Senhor preparou uma arca para Noé, o Senhor também preparou Jesus em um caminho de salvação para nós. Ajuda-nos a levar a sério o meu pecado, a me arrepender de verdade, a encontrar Cristo como meu refúgio e ser o meu seguro, meu porto seguro, minha fortaleza e minha salvação. Nos tempos de tempestade, quando eu entendo o que está acontecendo, me dá fé para crer que o Senhor ainda está no controle e que as águas vão baixar no seu tempo. A gente tem que ter paciência para poder, no seu tempo, as águas baixarem, para que a gente possa abrir a porta e ter um caminho livre pela frente. Que eu nunca me esqueça da Tua aliança, Senhor, da Tua fidelidade e das Tuas promessas sobre a minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Abençoe a todos esses muitos ou poucos que estão aqui conosco nessa jornada desse ano dentro da Bíblia. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco até agora, se essa leitura e essa reflexão fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda aí essa mensagem a chegar a mais pessoas. No dia 4, a gente continua com Gênesis, né? Vendo como Deus segue conduzindo a história da humanidade depois do dilúvio. Então, até lá!